Eu vou falar agora de uma paciente, né, que tinha uma representação social aqui na minha região muito intensa, era uma empresária, né, mas eu não conseguia tratá-la quando precisava de uma anestesia. Ela tinha muito medo de seringa, de agulha, tá? E sempre que eu montava uma agulha, né, a gente sabe que a anestesia não é alguma coisa agradável, né? É um pouco chatinho mesmo, mas a grande maioria consegue, né, permitir tratamentos com anestesia. Mas no caso dessa paciente, cada vez que eu montava uma agulha e ia passar para o procedimento da anestesia, ela entrava em choro, caía a pressão, né, sudorese, enfim, eu não conseguia tratá-la com anestesia. Ou seja, os tratamentos vão sendo protelados e vai sempre piorando. O paciente que tem medo de anestesia, eles acabam caindo, né, num processo em que a sua situação de saúde vai piorando muito, tá? Até chegar num ponto em que você não tem o que fazer, tem que anestesiar. E eu conversei com ela a respeito disso, até falei para ela que precisava encaminhar ou para um atendimento na área da psicologia ou da psiquiatria, porque a saúde dela estava deteriorando por conta disso daí. E teve um dia que a gente estava conversando na clínica, né? E ela acessou uma memória que a gente chama de privilegiada. Em algum momento, né, que ela não soube precisar a idade, é como se ela tivesse visto uma imagem na mente dela da avó, né, dando bronca nela, porque ela foi criada pela avó e pelo avô, e falando que assim que o avô chegasse, o avô era médico, ele ia aplicar uma injeção nela, né? E a injeção era muito dolorida e muito grossa, a agulha, para ela aprender, tá ok? Ou seja, isso daí formatou na mente dela um medo muito grande de injeção, anestesia, e ela não tinha essa noção. Então, a partir desse ponto, ela chorou muito no dia, né, nesse momento aí, por ter acessado essa história lá na infância, mas a partir desse momento, mesmo ela com medo, ela me permitiu fazer os tratamentos dela com anestesia, tá ok? Ou seja, é ela que conseguiu gerenciar esse medo aí que é só dela, tá bom? Então aí a gente tem uma associação de trauma infantil, manifestação na vida adulta aí. E quando o paciente consegue acessar esse trauma, ele de alguma maneira ele consegue gerenciar um pouco mais as próprias condutas dele, tá bom? Então isso me marcou muito. Então, a partir desse momento, eu comecei a pesquisar muito a própria história desse paciente, por que ele tem um tipo de comportamento X ou Y, né? E lógico, eu também comecei a compreender melhor os meus traumas e as minhas reações que eu tenho no meio, tá bom? Então fica a dica, observe seu paciente de uma maneira mais profunda, vai mais além do que a estrutura física ou somente do que ele te responde.